Vamos lá, pessoal, boa noite. Dando sequência, então, à nossa aula de hoje. Vou pedir licença a vocês, porque eu optei por tirar o terno. Não tenho mais audiências hoje, graças a Deus. Então, estou aqui para sextar com vocês. Nós estávamos falando aí do artigo 173 do Código Penal, abuso de incapazes. Nesse sentido, eu elucidei para vocês que o abusar ele tem o condão de levar a erro ou de induzir a vítima a determinada conduta. E nesse aspecto falei das formas em que o menor de idade vai ser vitimado pelo delito. O menor de idade necessariamente abusado, ele tem que agir por necessidade, ele tem que agir por paixão ou ele tem que agir por inexperiência. E dessa conduta vai resultar um prejuízo a si ou a outrem. É muito importante que você diferencie a frase inaugural proveito da frase final, de onde se consta prejuízo. Por quê? O proveito constante lá no início do caput, ele pode ser de natureza não patrimonial, ao passo que, como dito no último bloco, o prejuízo necessariamente é de índole patrimonial. Então vamos novamente à leitura do dispositivo. Abusar em proveito próprio ou alheio de necessidade, paixão ou inexperiência de menor, ou da alienação ou debilidade mental de outrem, induzindo qualquer deles a prática de ato suscetível de produzir efeito jurídico em proveito próprio ou terceiro. Um exemplo prático, sim, claro, é a assinatura de procuração. A minha pergunta é, para a gente encerrar a nossa discussão em relação ao menor de idade, nós vimos que a norma constitucional ordena a proibição da proteção deficiente. Isso tem muita aplicabilidade no direito civil, notadamente lá no direito de família, a respeito da guarda, a respeito do processo de divórcio, quando do arbitramento de alimentos. Nós temos recente a possibilidade de indenização por dano moral por abandono afetivo, o que tem uma categorização muito prudente, muito providencial, mas ao mesmo tempo gera ali divergência. O professor de direito civil vai poder falar muito melhor do que eu a respeito disso, mas nós temos ali a corrente de que é a obrigação dos pais amparar os filhos, mas que você não pode obrigar ninguém a amar ninguém. Mas quando eu digo amar, eu não estou dizendo atenção. Enfim, o direito civil vive esse conflito muito grande em definir se essa indenização por dano moral, por abandono afetivo, realmente merece prosperar e quais os limites, da real constatação desse abandono afetivo. Isso aí tudo fruto desse princípio da proibição da proteção deficiente. Veja que a regra é a universalidade, é a igual proteção a todo e qualquer ser humano. Contudo, em casos específicos, a norma precisa proteger de uma forma mais incisiva ou ainda de uma forma mais peculiar determinado grupo de pessoas. Bem, abusar em proveito próprio ou alheio de necessidade, paixão ou inexperiência de menor. Hugo, me dá um exemplo clássico a respeito disso. Perfeitamente. A assinatura de procuração para a venda dos bens. A assinatura de procuração para a venda dos bens. Então, na verdade, quando a gente fala da assinatura de procuração, ou ainda da compra, ou ainda da venda, veja-se que, no caso do menor, a gente sabe que a assinatura de procuração ela é mais restrita, porque, em tese, ele não tem ali capacidade para tanto. E aí, inclusive, nesse momento, é interessante a gente falar do menor que deveras foi... fugiu o termo agora, gente. Desculpa, emancipado. Quando o menor é emancipado, nós não vamos presumir ali a sua necessidade ou a sua paixão ou ainda a sua inexperiência. Porque, veja, o menor, quando ele é emancipado,
se presume que ele está apto aos atos da vida civil. Então, respeitosamente, muito embora existam divergências, entendo que o menor emancipado não se enquadra aqui no caso do artigo 173, porque se presume que quando da emancipação, esse sujeito está apto aos atos da vida civil, que é o que justamente busca proteger o dispositivo, não é? Ele nos diz: abusar em proveito próprio ou alheio de necessidade, paixão ou inexperiência de menor, induzindo qualquer deles à prática de ato suscetível de produzir efeitos jurídicos em prejuízo próprio ou de terceiro. Então, note, no finalzinho do último bloco, a gente falou a respeito desse prejuízo. Esse prejuízo, ele deve ser amargado tanto pelo menor como por terceira pessoa por conta do ato do menor. E aqui eu separei uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito justamente da outorga de procuração. E lá nos diz: o delito de abuso de incapaz consuma-se com o ato da vítima, débil mental, de outorgar procuração para a venda de seus bens, embora a mesma não tenha se verificado. Trata-se de crime formal, de conduta e resultado, em que o tipo não exige sua produção. Basta que o ato seja apto a produzir efeitos jurídicos. Olha o que o Supremo Tribunal Federal diz. Ele diz: o artigo 173 é expresso ao talhar como verbo nuclear abusar, que indica levar a vítima a fazer aquilo que o agente deseja. Abusar no sentido de ludibriar. E por isso, no exemplo do débil mental, da pessoa com desenvolvimento mental incompleto ou retardado, que não tem o discernimento para os atos da vida civil, quando essa pessoa débil mental outorga uma procuração ao agente, ela já foi abusada. Ela já foi levada a fazer o que o agente queria. E nesse aspecto, entende o Supremo Tribunal Federal acertadamente que o delito se consumou, ainda que o patrimônio dessa pessoa débil mental não seja efetivamente vendido. Então veja-se, nós temos uma pessoa, essa pessoa tem deficiência mental, o agente, se valendo dessa deficiência mental, abusa dessa pessoa, fazendo com que ela outorgue a ele instrumento de procuração para a venda do patrimônio. Essa pessoa que é débil mental outorga essa procuração. O agente não chega a vender nenhum patrimônio da vítima, mas e aí o que acontece? O crime está configurado, ainda que nenhum patrimônio tenha sido vendido. Em relação ao sujeito ativo do crime, o sujeito ativo do crime, qual é? Qualquer pessoa. Em relação ao sujeito ativo, nós temos que o crime do artigo 173, abuso de incapazes, é comum, ou seja, não se exige qualidade especial do agente. Contrário senso ao rigor do sujeito passivo, nós temos um crime próprio, porque lá, no sujeito passivo, ele exige sim uma qualidade especial do agente. Qual é a qualidade especial do agente? Ou ele é débil mental, ou ainda ele é menor e atua necessariamente por necessidade, por paixão ou por inexperiência. Então é o menor que tem necessidade, ou é o menor que está apaixonado, é facilmente ludibriado pelo sentimento de desejo àquilo que o agente propõe, ou ainda é o menor que não tem experiência, ou contrário senso, o débil mental. Em relação ao débil mental, eu tenho que fazer uma ponderação muito importante, porque isso é alvo de pegadinha em prova. Presta atenção aqui. Isso é alvo de pegadinha em prova, porque a necessidade, a inexperiência e a paixão
apenas precisam ser verificados para a consumação do delito pelo menor. Vou repetir. Nós temos duas vítimas, ou duas possibilidades de vítimas. Tratar-se-á de crime próprio. Existe qualidade especial da vítima. Qual é a primeira qualidade? Menor. E esse menor ele tem que estar em necessidade, tem que atuar com paixão ou ainda ser inexperiente. Primeiro caso. Segundo caso, o débil mental. Vê se assim não dispõe o dispositivo. Abusar em proveito próprio ou alheio da necessidade, paixão ou inexperiência de menor, ou da alienação ou debilidade mental de outrem, induzindo qualquer deles à prática de ato suscetível de produzir efeito jurídico. Pessoal, por favor, preste atenção aqui. Nós temos que fazer sempre, tá, a leitura constitucional do caso concreto. O que é isso? Eu me lembro que a minha professora de Direito Penal, na minha época de graduação, doutora Maria Cristina de Souza Trullo, magistrada, brilhante professora, nos fez uma explanação uma vez que me fez refletir a respeito, e é sempre o melhor exemplo que eu trago para o enquadramento, inclusive, da pessoa alienada, no seguinte aspecto: o desconhecimento da lei ele não pode ser arguido para excluir o agente de responsabilidade penal. Isso é fato. Bem, no caso, em exame, nós tínhamos lá, que a professora, à época, narrou, um sujeito que morava numa fazenda, praticamente não tinha televisão, tinha ali uma espingarda, uma garrucha velha, que foi passado de geração em geração. Esse sujeito era demasiadamente idoso, e seria um contrassenso enquadrar ele no Estatuto do Desarmamento como aquele que tem posse ilegal de arma de fogo. Veja que isso beira a teratologia, isso beira o absurdo, que aquele agente jamais imaginou que aquela arma de fogo que foi passada ali de geração para geração caracterizaria um crime. Percebe? E nós temos sim o controle concentrado de constitucionalidade, que é feito nas mãos do Supremo Tribunal Federal, mas nós temos dentro da administração pública, por meio de todos os seus servidores, não só os operadores do direito, mas por meio de todos os seus servidores, o dever do controle concreto de constitucionalidade, da análise do caso concreto segundo os preceitos da Constituição. Então veja, quando nós fazemos a análise da pessoa alienada, da pessoa que vive em outro mundo, perceba que o dispositivo traz debilidade mental como sendo diferente da pessoa alienada. Então é perfeitamente possível que alguém completamente alienado, é perfeitamente possível a existência de pessoa alienada que não tenha deficiência mental. É possível a existência de pessoa alienada que não tenha deficiência mental. Tem um filme em que o sujeito ele mantém sobre cárcere privado uma criança, e essa criança fica em cárcere privado com ele, salvo o melhor juízo, é baseado em fatos reais, é um caso bem famoso, inclusive, mas ela fica em cárcere privado há algo em torno de 16 anos. Então ela chega ao cativeiro criança, e quando ela consegue empreender fuga, é um mundo que ela sequer lembrava, quem dirá conhecia, pelas transformações tecnológicas que nós vivemos. Nós temos em alguns lugares noticiários de pais que mantiveram filhas em cativeiro, inclusive explorando-as sexualmente, durante toda a vida. E quando o socorro chega, essa pessoa vai iniciar o conhecimento do mundo. Veja, não necessariamente ela tem uma deficiência mental, mas ela é uma pessoa completamente alienada porque ela desconhece. Então a doutrina ela tem uma certa dificuldade na definição do termo alienação, presente ao rigor do artigo 173 do Código Penal, mas ao meu modesto conhecimento, ao meu modesto ponderar,
eu aponto para vocês que a alienação nada mais é do que o total desconhecimento ou ainda a percepção completamente equivocada da realidade. E perceba que essa ausência de conhecimento ou percepção completamente afastada da realidade não necessariamente deriva de uma deficiência mental, tá certo? Não necessariamente deriva de uma deficiência mental. Nós temos aí no preceito uma reclusão de 2 a 6 anos. Então perceba, tratar-se-á de crime de ação penal pública incondicionada, de crime contra o patrimônio, de crime em que não incide a Lei 9.099 de 95, não incide aqui a competência dos juizados especiais, e ainda uma importante pergunta que faltou em relação ao sujeito passivo. Quem é o sujeito passivo do crime? Quem é a vítima do crime? Bem, indene de dúvidas que, num primeiro momento, em relação ao sujeito passivo, nós temos exclusivamente o menor que atua por necessidade, que atua por paixão ou que atua sem experiência, ou melhor, que é pessoa inexperiente. Lá do outro, o prejuízo amargado por esse ato em que foi levado esse menor ou esse débil mental pode ser enfrentado tanto por ele quanto por outrem. Então eu faço aqui constar que, muito embora a grande parte da doutrina coloque apenas como vítima o menor ou a pessoa débil mental, eu faço aqui constar que na modalidade em que o prejuízo é amargado por terceira pessoa, na modalidade em que o prejuízo é amargado por terceira pessoa, essa pessoa em que há violação do patrimônio efetivamente também deve ser considerada sujeito passivo do delito. Também é vítima, muito embora secundária, sim, mas também é vítima do delito. Perfeito? E com essas considerações, nós entramos agora no artigo 174 do Código Penal, que é muito próximo, é muito parecido com o artigo 173. Quer ver? Lá nos diz abusar em proveito próprio ou alheio. Então veja que ele inicia da mesma forma. Eu digo abusar em que sentido? Em levar a erro, em se aproveitar, em fazer com que a vítima ceda exatamente à pretensão do agente. Então diga, abusar em proveito próprio ou alheio. Veja, se tratar-se-á de crime contra o patrimônio, então o raciocínio que eu fiz lá de proveito e prejuízo permanece aqui intacto. O proveito pode sim ser de natureza não patrimonial, enquanto que o prejuízo necessariamente é de natureza patrimonial. E lá nos diz, abusar em proveito próprio ou alheio da inexperiência. Inexperiência aqui deve ser entendido em qual sentido? Do mesmo sentido expresso ao artigo 173. O que é inexperiência? Inexperiência é a ausência de conjectura, é a ausência de vivência de situações que tornam o agente capaz de praticar o ato na conformidade que se exige do homem médio, na conformidade que se exige das relações sociais atuais. Então veja, da inexperiência ou da simplicidade. O que seria aqui simplicidade? Simplicidade aqui estaria afeta, estaria entrelaçada ao homem o quê? Ao homem do campo, ao homem simples, ao homem chucro, ao homem que desconhece a realidade sociocultural da sociedade moderna. Então é o indivíduo que, por exemplo, tem nenhum ou muito pouco acesso a meios tecnológicos, é o indivíduo que tem nenhum
ou muito pouco acesso a noticiários, é um indivíduo que tem nenhum ou muito pouco acesso aos negócios que o tipo penal especula ou ao funcionamento dos negócios que o tipo penal especula. Quer ver? Induzindo a prática de jogo ou aposta. Então, muito embora o sujeito tenha televisão em casa e, por exemplo, assista noticiário, não necessariamente esse sujeito tem conhecimento do que seria um jogo de pôquer. E aí ele vai ser induzido pelo agente a apostar no pôquer, sabendo o agente que esse indivíduo vai perder, sabendo o agente que esse indivíduo vai fracassar. Ou ainda, a especulação com títulos ou mercadorias. Títulos aí pode ser entendido como aplicação na bolsa de valores, e mercadorias são mercadorias propriamente ditas. O agente vai levar a vítima a investir em algo que ele sabe que vai ser fracassado, porque é elementar do dispositivo. Quer ver? Sabendo ou devendo saber que a operação é ruinosa. Então, por que esse dispositivo protege o patrimônio? Porque o indivíduo vai ser levado à ruína. A ruína que eu digo é que ele vai perder todo o dinheiro apostado. A ruína que eu digo é que ele vai amargar sério prejuízo com o investimento infrutífero na bolsa de valores, por exemplo, ou que ele vai comprar mercadoria que o agente sabe que está sendo vendida em valor completamente desproporcional, que vai trazer a ruína do sujeito nesse investimento. Não é que a ruína aqui deva ser entendida como a ruína dele pelo completo ou por completo. A ruína aqui verificada é a ruína em relação ao empreendimento, ao investimento específico que a vítima realiza. Por quê? Porque ela foi levada, porque ela foi induzida pelo agente. Bem, e aí, dito isso, eu trouxe uma jurisprudência selecionada, tá? Dessa vez aqui da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, e lá se diz: o jogo de perde e ganha, jogo de azar, é uma das formas do sujeito abusar em proveito, próprio ou alheio, da inexperiência, da simplicidade ou da inferioridade mental de outrem, induzindo-a à prática de aposta, sabendo ou devendo saber que a operação é ruinosa. Em relação ao crime que estamos estudando, novamente, tratar-se-á de crime de ação penal pública incondicionada, muito embora ele seja deveras menos grave do que o crime de abuso de incapazes. Note-se que o induzimento à especulação tem preceito secundário de 1 a 3 anos. Ora, o preceito secundário, a pena máxima ultrapassa o liame de 2 anos, então nós não temos um crime de competência do juizado especial, mas a pena mínima não supera o patamar de 1. E aí, doutores e doutoras, faz incidir o artigo 89 da Lei 9.099, ou seja, o dispositivo em comento admite a suspensão condicional do processo. E é assim que a gente sextou e vamos para um final de semana bem repleto de direito penal, de estudo de penal. Eu sei que ninguém vai fazer churrasco, tomar cervejinha, e na próxima semana a gente volta. Queridos, obrigado por tudo. Até semana que vem. Um bom final de semana.